Campina Grande, quarta-feira, 31 de janeiro. Estamos dando um adeus ao último dia do mês de janeiro. Estamos virando mais uma página do nosso calendário. Foi tão rápido que nós nem percebemos que o mês acabou. Hoje comemora-se o Dia da Solidariedade. E como é importante a prática da solidariedade. Estender a mão a alguém que está precisando de ajuda, levar o alimento a quem está com fome, dessedentar a sede daquele que está com fome e sede de justiça, vestir aquele que está nu. Jesus inclusive disse para os seus discípulos: quando fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, nesse dia da solidariedade, faça alguma coisa pelo seu próximo. Essa é a recomendação que o programa Opção para a Vida faz para você que está conosco, internauta e também daqueles que estão ligados conosco através da TV Márcia, TV a cabo, canal 20. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Levi Porto de Moraes trazendo uma reflexão muito importante que eu creio vai ajudar bastante a você a compreender, a conhecer o que é viver a vida cristã. Portanto, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Levi Porto de Moraes. Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz o apóstolo João: filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendem conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheces a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, porque quem nega o Pai e nega o Filho, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Até aqui, amém? Você quer orar junto comigo e por mim nessa manhã? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nossa palavra de gratidão ao Senhor, pela semana abençoada que o Senhor nos deu, pelas lutas, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelo vestir, Senhor, pelo calçar. Nós te bendizemos, ó Deus, por estarmos com saúde e podermos ter o privilégio de subir à tua casa, para engrandecer, para louvar e bendizer e prestar culto de adoração e louvor ao Senhor, porque tu és digno de toda honra e de toda adoração. Te pedimos, ó Deus, que a palavra que nós lemos neste momento, que não é outra senão a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos, que eles agora em nome de Jesus possam de forma sucinta, de forma breve, mas de forma muito profunda, tomar conta do nosso ser e do nosso coração, e que ela venha, ó Deus, produzir frutos, e que nós possamos, ó Deus, aprender do Senhor nesta manhã, que a tua escola bíblica dominical seja para nós ensinamento que traga frutos para o engrandecimento do teu reino, do teu nome, não apenas entre nós, mas entre aqueles que não te conhecem ainda, e para a glória do teu nome entre os gentios, para que eles vejam a tua glória, Senhor, e se convertam a ti, e voltem-se para o Senhor, e conheçam a tua face, e te adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração desta manhã é Espírito Santo de Deus, pelo privilégio de podermos ministrar a tua palavra,
Usa-nos, ensina-nos, abre os nossos corações e as nossas mentes para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Nós somos incumbidos de ministrarmos a lição dessa manhã. Eu quero agradecer ao superintendente da Escola Bíblica Dominical pela confiança, pelo convite de estar mais uma vez com os irmãos aqui, adorando ao Senhor e ministrando a palavra. E quando ele nos fez o convite, há mais de 20 dias atrás, eu já comecei a pensar naquilo que o Senhor gostaria de falar conosco. E quando Deus quer falar com a igreja, eu entendo que ele primeiro precisa falar com aquele a quem será o transmissor da palavra. Então eu preciso primeiro que Deus fale comigo, para que eu tenha lucidez, para que eu tenha clareza naquilo que Deus quer para a sua igreja naquele momento, naquele instante em que nós estamos ministrando a palavra de Deus. Pode parecer ser fácil, mas não é fácil ministrar da parte de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande falar de um Deus que é trino, que é soberano e que acima de tudo é perfeito. Eu diria que é a imperfeição tentando expressar no seu pouco conhecimento a perfeição de um Deus trino, de um Deus que nos conhece por dentro e por fora, de um Deus, como disse o salmista, que nos viu ainda informes. Então, falar desse Deus é algo, eu diria, milagroso, porque se não houver um milagre de Deus em nossas vidas, nos trazendo a compreensão da revelação da sua palavra, nós não conseguiríamos nem compreender, quanto mais expressarmos ou passar alguma coisa para os amados irmãos. E meditando na carta de João, uma das cartas que eu amo, porque ele trata muito com a igreja, e nós somos a igreja de Cristo aqui na face da terra. Eu diria que hoje, mais do que nunca, pesa sobre a minha pessoa enquanto cristão, independente do título de pastor, da unção pastoral ou não, pesa sobre mim a responsabilidade de viver uma vida e permanecer segundo a palavra. Parece também ser muito fácil, porque nós estamos com a palavra em mãos, e ela não nos é estranha. Onde nós chegarmos, nós encontramos hoje facilmente uma Bíblia, ou para vender, ou para ler, ou para consultar. Se você vai no comércio, existem muitas lojas hoje, onde você vai encontrar as Bíblias expostas à venda. É um livro, é o maior dos livros, é o best-seller dos best-sellers, é o livro mais vendido em todo o mundo, porém, é um dos livros que não são lidos o quanto ele é vendido. Se a Bíblia fosse lida da forma que ela é vendida, nós não estaríamos vivendo o caos na humanidade que nós estamos vivendo hoje. Se nós lêssemos a Bíblia, a proporção que ela é vendida, nós não teríamos tantos assassinatos, não teríamos tanto reino contra reinos, nações contra nações, embora entendemos que isso é bíblico e é para que se cumpra a palavra de Deus. O fato é que, mesmo não sendo um livro estranho, às vezes parece-me que é um livro que causa desconforto em alguns momentos, até para nós que somos a igreja de Deus, e é necessário que seja assim. Enquanto a Bíblia não trouxer para a minha vida o desconforto de olhar para ela e ver que eu preciso, entendendo que a palavra é de Deus, que eu preciso me enquadrar, que eu preciso me adequar àquilo que nela está escrito e procurar viver da melhor forma possível, se ela não mexe comigo, se não tem algo na palavra de Deus que está me incomodando, ou eu estou no santo dos santos, ou ela perdeu a sua eficácia. Por que eu estou dizendo isso nessa manhã? Eu tenho 51 anos de idade, se Deus me permitir, agora em setembro eu completo 52. Eu cheguei nessa igreja aqui aos meus 12 anos, mais ou menos. Então devo ter mais ou menos uns 40 anos que eu estou por aqui. 39 a 40 anos. Eu já fui para outras igrejas, auxiliar, já estive em Pocinhos como pastor, dirigente de congregação, já fui presbítero também, enquanto estava lá em Pocinhos, já recebi a unção pastoral. E a verdade é que cada um dos irmãos que estão aqui
como os irmãos que são do meu tempo, ainda da minha adolescência, como o presbítero Laércio e a irmã Marises e outros que eu vejo aqui, o irmão Sebastião, mesmo o presbítero Sebastião, já mais meio para cá veio o presbítero Genildo, já estava aqui também, tem outros. Se você começar a fazer uma retrospectiva eu não vou dizer do tabernáculo, da nossa igreja, eu vou falar do evangelho. Se nós começarmos a fazermos uma retrospectiva do evangelho que nós vivíamos há 15, 20 anos atrás, nós vamos tomar alguns sustos. E eu não estou falando de saudosismo, eu não sou saudosista, embora eu creio que às vezes a gente precisa olhar para trás para que a gente possa compreender o presente e acertar no futuro. Porque quando eu olho para trás e eu vejo as coisas que eu errei, eu entendo no presente que é preciso haver correções, e lá no futuro eu vou viver melhor por conta das correções feitas no presente momento. O apóstolo João, nessa carta aqui, ele fala sobre vários assuntos direcionados à igreja de Deus, e tem um versículo que me chamou muita atenção, desde o versículo 18, mas é o versículo 24. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você prestasse atenção no que é que João vai falar, em específico neste versículo. É como se ele viesse fazendo um tratado em relação à questão do estar em Cristo, do viver em Cristo, do estar participando desse evangelho em Cristo, e de repente ele traz a minha consciência, nesse versículo 24, como se ele fizesse um apanhado de todo esse capítulo, e ele dissesse o seguinte: olha, quanto a vocês, presta atenção no que é que João está dizendo. Não sei se é possível colocar aqui no telão. Se for possível, coloca, porque para alguns irmãos poderem acompanhar, por gentileza. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio, guarde no seu coração essa palavra aí, essa frase, para aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Então o que é que ele pede? Ele diz: eu peço que vocês cuidem, para que o que vocês ouviram desde o princípio permaneçam em vós, permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai. Do que é que João está falando aqui? Permanecer em quê? Naquilo que vocês ouviram. Se você for em Deuteronômio no capítulo 6, você vai ver que lá o profeta dando um resumo de todo o Antigo Testamento. Ele diz: olha, eu estou querendo que vocês entendam que vocês têm que falar da palavra sentado, levantado, tem que ir dormindo, andando, em todas as formas. Vocês precisam estarem ouvindo a palavra, vivendo a palavra. E tem uma palavra-chave aqui que me chamou a atenção. Não é apenas ouvindo a palavra, pregando a palavra e vivendo a palavra, mas é permanecendo na palavra. Amém? Então veja bem, eu cheguei aqui com 12 anos de idade, eu era um adolescente, então sabia muito pouco do evangelho, embora nasci no lar cristão. Se você me perguntar o que foi que o pastor Bosco, que é meu pastor desde o início aqui, pregou há 15 anos atrás, um sermão no domingo à noite, é claro que eu não vou saber dizer para você. Mas durante esses 30 e poucos anos que eu me encontro aqui na igreja, foram estes sermões que me alimentaram para que hoje eu tivesse o corpo espiritual que eu tenho. Os irmãos compreendem isso? Bem? Então o que é que João está dizendo à igreja? Olha, João está dizendo: um dia alguém pregou o evangelho para vocês. Um dia vocês ouviram a palavra de Deus. Um dia vocês ouviram a palavra da verdade. Um dia alguém chegou para vocês e disse que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. E vocês não apenas ouviram, vocês creram nisso. E vocês começaram a professar isso. E vocês começaram a viver isso. Porém, não é apenas o simples fato de ouvir, de professar e de crer nisso.
vocês como igreja de Cristo, nós como igreja de Cristo, precisamos continuar e permanecer na prática daquilo que nós ouvimos dos nossos antepassados. Porque é verdade, queridos, que desde o Gênesis, antes que houvesse a escrita, a palavra de Deus ela era passada de gerações a gerações através do falar e do ouvir. E aquilo que nós passamos através de nossas gerações para os filhos e os filhos dos nossos filhos são exatamente aquilo que nós aprendemos e trouxemos como permanência de uma vida cristã na palavra. O que é que eu quero dizer com isso? É que os nossos atos, é que os nossos exemplos, a nossa vivência no dia a dia, nós podemos chamar isso de permanência naquilo que nós ouvimos e aprendemos. Os irmãos compreendem isso? Amém? Ou seja, não é apenas aquilo que eu ouvi, não é apenas aquilo que eu li, mas é aquilo que eu vivo como permanência na minha vida, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto professor, professora, funcionário, enquanto cidadão. O que eu vivo, o que eu permaneço, é o que diz para a sociedade e para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou um cristão que permaneço na palavra. Porque as nossas atitudes e os nossos exemplos, eles não apenas convencem, eles são como uma rede de pesca que arrasta. Quando a sociedade passa, qualquer carro, qualquer pessoa aqui nesse viaduto, nesse círculo aqui, no giradouro, ou quando ele passa do outro lado a pé e ele olha para a igreja, e ele entende que isso é uma igreja evangélica, na mente dele, se ele não é cristão, aqui existem pessoas que têm uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Então isso gera sobre mim, e João diz isso, ele diz: olha, isso desde o princípio vocês ouviram, eu quero que vocês permaneçam, porque se isso que vocês ouviram, se você, Levi, o que você aprendeu dos seus pastores, o que você aprendeu dos seus pais, na vivência, na prática da palavra, se você continuar, e você permanecer naquilo que você está ouvindo, você vai ter o filho, você vai estar no filho, você vai estar no pai, e você não será inimigo de Deus. Então nós começamos a compreender que ser cristão vai muito além apenas de termos um título ou de estarmos propagando uma religião, que vem do termo religare, que é ligar novamente o homem a Cristo. Mas para que essa ligação seja perfeita, ela precisa haver uma permanência, uma alimentação. O que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Eu já ouvi de pessoas, e outro dia eu estava até assistindo um documentário de uma pessoa que vinha, e ele sofreu um acidente, e na mesma hora ele decepou um dedo da mão, e ele sustentou e pegou o dedo e levou para o hospital para que se reimplantasse o seu dedo. E chegou lá, os médicos conseguiram fazer o reimplante daquele órgão, do dedo. Só que com o passar dos dias, aquele dedo estava no mesmo corpo, concorda comigo? Ele já era do corpo, concorda comigo? Porém, após aquele corte, após aquela decepação do dedo, ele não conseguiu mais ter a alimentação dos vasos sanguíneos, e ele começou a necrosar. Mesmo ele sendo do corpo, ele não conseguiu permanecer no corpo. João começa exatamente a falar isso no versículo 18. Ele diz: filhinhos, é a hora, o anticristo está aí vindo. E quando nós falamos de anticristo, nós ficamos sempre visionados em relação à questão do Apocalipse. E a gente pensa que anticristo é só aquela pessoa que vai governar de forma mundial, que vai trazer uma aparente paz, e etc, que nós ouvimos desde os tempos dos nossos pais. Porém, eu quero chamar a atenção que todo aquele,
João diz isso aqui na sua palavra, que não permanece na palavra, que sai do conceito da palavra, que não tem a vivência da palavra, que nega a eficácia de Cristo e da sua salvação, esse também, negando a eficácia de Cristo, torna-se um anticristo. Pastor, isso é muito duro. Eu sei, irmãos, mas isso é o que nos cutuca, me permita a expressão simplória. Isso é aquilo que diz assim: olha, precisa despertar, porque se você não tem uma vivência e uma permanência nessa vivência que você conhece da palavra de Deus, e se você nega a eficácia no seu dia a dia, com o seu testemunho, com as suas ações, com o jeito de pensar, de agir, nós estamos lutando contra nós mesmos, e a nossa fé, ou a fé que nós professamos, ela não é uma fé duradoura, ela não é uma fé que tem alimentação. Não existem, os vasos sanguíneos não estão sendo alimentados, e a nossa carne e o nosso espírito terminará ficando necrosado. E havendo necrose, tem morto, queridos. E estando morto, não tem eficácia nem o seu testemunho, nem as suas palavras, nem a sua vivência. E nós vamos estar ali, no templo, na igreja, junto com os irmãos, vamos participar das mesmas coisas, vamos ter títulos, vamos ter muitas coisas que nos rodeiam, e vamos também ter muitas pessoas que gostam de nós e vão nos abraçar. Porém, quando falamos de permanecermos na palavra, nós vamos começar a olhar para trás no espelho, e a gente vai começar a ver que estamos nos distanciando muito do primeiro evangelho, daquele que nós ouvimos. Aí o texto que foi lido em Gálatas hoje pela manhã é uma coisa sensacional, quando diz: olha, se alguém vos pregar outro evangelho, ou seja, se alguém quer trazer para a sua vida, se alguém quer trazer para a sua vivência do dia a dia outro evangelho que não seja esse aqui, ele não serve, ele é anátema, ele é desconhecido por Deus, ele é rejeitado por Deus. Mesmo que esse evangelho seja muito bonito, mesmo que essas práticas que nós vejamos através do que se chama de evangelho pareça muito florida, ela tem um perfume muito bom ao seu nariz, aparentemente. E eu queria abrir um parênteses aqui de uma coisa muito interessante. Eu não sei se você, quando vai abastecer em posto de gasolina e você sente o cheiro da gasolina, se você acha bom ou acha ruim. Tem pessoas que gostam do cheiro da gasolina, né? Faz, meu Deus, como gasolina. E tem outras pessoas que têm repúdio do cheiro da gasolina, não é assim? Alguém aqui gosta do cheiro da gasolina quando o carro está abastecendo? Eu sabia que a minha esposa ia levantar a mão, por isso que eu falei isso. Mas o fato de você sentir o odor, o cheiro da gasolina, diz que você pode consumi-la? O fato de, às vezes, termos ou sermos, entre aspas, o bom perfume de Cristo, não nos dá autoridade para que o mundo consuma aquilo que muitas vezes, como igreja de Deus, por não conhecer a palavra e nem permanecer a palavra, nós estamos exalando para o mundo lá fora. Eu sei que talvez não seja muito bom de ouvir, mas foi isso que eu ouvi durante toda a semana. E que nós precisamos amadurecermos essas coisas simples, que são simplórias. E nós estamos vivendo um mundo de paralelismo muito grande em relação à questão da fé genuína e uma fé paralela, que mostra um evangelho muito fácil, que mostra um evangelho muito simples, que pode ser vivido de qualquer forma, que pode ser levado de qualquer jeito, que é divulgado mais do que o genuíno evangelho, porque esse evangelho muito fácil, esse evangelho de qualquer jeito, ele cresce de forma assustadora. E eu não sei se você já viu alguma plantação em qualquer sítio. Se você comprar um terreno hoje, você vai ver que você vai fazer a limpeza dele, e se lá tiver fruteiras, você vai ver que aquelas fruteiras vão demorar muito para crescer e para gerar frutos. Porém, as ervas daninhas, você passa a enxada hoje e amanhã elas estão de volta, porque elas crescem muito rápido, porque elas não têm preocupação em gerar frutos. João estava dizendo isso. Estas pessoas
que saíram de dentro de nós. E olha, queridos, preste atenção, isso é muito sério. João não está falando que teve pessoas que estavam lá no mundo e estavam contra Cristo. Ele está dizendo que são pessoas que saíram de nós, embora não fosse dos nossos, mas eles estavam entre nós. E sabe, irmãos, querendo ou não, nós somos seres humanos, e o ser humano, ele é influenciável. E alguma coisa que você ouvir de uma outra pessoa, pode não pegar todo o texto, mas alguma coisa lá dentro daquele contexto vai lhe influenciar, vai você fazer mudar em alguma coisa. E a maior prova disso é a nossa família. Presta atenção, olha para os teus filhos, veja se o seu filho, a sua filha, os seus filhos, não tem alguma coisa neles que espelha você exatamente como você é. O gosto, o paladar, a forma de se vestir, o jeito de gostar de roupas mais curtas ou mais longas, a forma de amarrar o cabelo, a forma de pentear. Alguma coisa nos seus filhos, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: meu Deus, é uma xerox. Muitas pessoas olham para mim e dizem: meu Deus, como parece com o seu Israel. Esse é uma xerox. E que diga a minha esposa, de vez em quando ela diz: meu Deus, como tu parece com teu pai. Mas é claro, eu sou filho dele, eu tenho um gene dele, eu tenho um DNA dele, foi ele que me gerou. Então, se nós estamos em Cristo, é natural, queridos, que nós nos pareçamos com ele. É natural que alguém olhe para mim, para você, e diga assim: ali está alguém que parece com Jesus. Por quê? Porque os seus atos te denunciam. Lembra de Pedro? Pedro estava no meio de uma multidão que não o conhecia aparentemente. Pedro estava zangado ali, chegou até blasfemar, mas alguém disse assim: você pode até negá-lo, mas o seu jeito, a sua forma de falar, as suas vestes, o seu jeito de ser, lhe denuncia. Você é um deles. Não, eu não sou não, você é um deles. Porque em Pedro exalava o perfume de Cristo. Onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e dizer: você pode até agir de forma diferente, mas a sua forma de ser lhe denuncia. Você é um deles. E quem dera, queridos, que seja assim. Não é verdade? Quem dera que seja assim. O evangelho da facilidade hoje, qual é a armadilha maior do evangelho das facilidades? É que ele não é centralizado na adoração. Ele é centralizado apenas numa comunhão horizontal, onde pessoas comungam das mesmas ideias, comungam dos mesmos gostos, da mesma localidade, porém não comungam do que diz a palavra, mas do que eles pensam sobre a palavra. Ou seja, não é o que a palavra está dizendo, mas é o que eu entendo que ela diz. Quando na realidade, quando nós falamos de revelação, iluminação e inspiração, nós precisamos compreender muito bem cada uma destas coisas, porque a revelação é Deus se deixando conhecer através de homens que foram inspirados, e através da iluminação, que é a compreensão dessa revelação. Então nós precisamos compreender, irmãos, que a vivência e a permanência na palavra, ela tem que vir precedida de uma iluminação, que é a compreensão da revelação. O evangelho que está sendo pregado aí fora no mundo, e que se chama de evangelho de Cristo, ele não tem nenhuma dessas coisas. Nós vamos ficar devendo a continuidade desta palavra muito importante sobre a vida cristã. Então vamos encerrar o nosso programa nesses instantes finais, ouvindo o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado,
eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.